Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma consulta utilizando um grid, né? Nós fizemos aqui já duas consultas, essas consultas foram feitas utilizando o botão de comando só, o que não é muito prático, né? Você digitava o conteúdo aqui nas caixas de texto e mandava consultar. Então, essa é uma consulta que pode ser usada, mas a consulta com grid ela é mais dinâmica, né? Ela permite mais possibilidades do que essa daqui utilizando a caixa de texto só. Então, para começar aqui, vou adicionar um novo form. Esse formulário que vai conter a minha consulta, tá? Então, vou chamar ele de FRM Consulta. E aí eu vou aqui no meu toolbox, ó, e vou buscar um controle que se chama Data Grid View. Então, vou buscar ele aqui, na Data Grid View. Adicionei ele já na tela, ele já está aparecendo aqui na minha tela. E agora eu vou trabalhar em cima desse componente para poder fazer a minha consulta. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, não é um item obrigatório, mas é interessante fazer para que o layout do banco de dados fique apresentável aqui, né? É colocar as colunas, tá? Porque se você não coloca as colunas como eu vou fazer aqui, ele na verdade vai colocar as colunas com o nome dos campos no banco de dados, o que nem sempre é interessante. Então eu vou aqui, botão direito, Edit Columns, e vou adicionar a primeira coluna. Primeira coluna eu vou chamar de ID, que é o identificador nosso, e o Header Text, que é o que vai aparecer no texto, né, da coluna, eu vou colocar ID também. Tá? A segunda coluna eu vou colocar descrição, descrição categoria. Opa, esse tem que ser o Header Text, né? Deskcat, que é o name da coluna, o nome da coluna, né? E o que eu quero que apareça lá em cima no cabeçalho? Descrição, categoria. Tá? Vou fechar e vou dar OK. Então, ela já apareceu ID e descrição, categoria. Mas percebam que não ficou legal ainda, né? Não ficou interessante porque eu tenho que diminuir a coluna ID, porque ela sempre vai ter valores menores, e aumentar a coluna descrição, categoria. Então, eu vou botão direito, Edit Columns novamente. Vou pegar na propriedade ID e vou alterar o tamanho dela, tá? Perceba, gente, que para fazer isso, eu já tenho que ter mais ou menos uma visão de qual é o tamanho correto, né? Então, eu vou colocar aqui 1000 para essa e coloquei 50 para outra. Achei que 1000 foi um pouquinho demais, vou reduzir um pouquinho para 600, só para ficar um tamanho melhor aqui. Ainda ficou grande, né? Então, esse grid, né, essa montagem das colunas do grid, ela apresenta essa situação que às vezes é chata, né? Porque você tem que ficar dimensionando o tamanho da coluna certinho, mas enfim, é uma possibilidade de construir um layout melhor. Então já tem lá, ó, ID e descrição categoria, tá? Vou colocar um botão de comando agora, que é o botão que vai fazer a pesquisa. Então vou chamar ele de btn pesquisa. E vou colocar no text dele pesquisar. E aqui do lado esquerdo desse botão de comando, eu vou colocar um label e um text box. Qual que é a ideia aqui, gente? O usuário vai digitar no text box qual o campo que ele quer pesquisar, né? Qual a descrição. E aqui nesse text box que ele vai digitar a descrição, eu vou usar ele para poder filtrar, para poder buscar aqui no meu grid, tá? Então eu vou chamar esse aqui de txt procura. Então o meu text se chama txt procura, pus no name do label descrição da categoria, e quando ele clicar no pesquisar, ele já vai preencher esse meu grid de acordo com o que eu digitei aqui em cima, tá? Começando a programação, então, vou lá no botão pesquisar. Antes disso, eu vou incluir aqui, ó, using system.data.sql client. Para quê? Para incluir a biblioteca que eu posso usar para acessar o SQL Server. Então, primeira coisa, eu vou criar aqui
um SQL connection, conexão igual a new SQL connection. Então, conexão.connectionString, que vai determinar qual banco que eu vou acessar. Então, a primeira coisa, eu vou especificar que o servidor é a minha máquina local, a instância SQL Express. Vou especificar que o banco de dados que eu vou acessar se chama comercial. E vou dizer também que a segurança vai ser integrada, né? Ou seja, vai usar o próprio usuário e senha do Windows para poder fazer essa conexão. E aí mandei abrir o banco de dados, né? Primeira etapa está pronta. Então, a segunda etapa agora é criar uma SQL Command para que eu possa configurar qual comando que eu vou executar no meu banco de dados. Tá? Então, eu vou falar aqui a primeira coisa, que a conexão que eu vou usar é a conexão que eu configurei aqui em cima, né? Vou falar que o tipo de comando que eu vou usar é texto, porque eu vou passar uma SQL para ser executado. Vou falar qual é o texto que vai ser executado, ou seja, qual é o comando SQL que vai ser executado. Então, eu vou selecionar todos os registros da tabela de categorias, onde o campo que se chama aqui no caso categoria, ó, a tabela se chama categorias, né? O campo se chama categoria. Eu poderia pesquisar com igual aqui, gente. Só que se eu pesquisar com igual, o que vai acontecer? O usuário vai ter que digitar o nome completo da categoria. Então, em vez de usar isso, eu vou usar o like, porque aí eu vou permitir que ele digite só o começo do nome, e com isso eu já vou fazer a pesquisa, tá? Então, selecione todos os campos da tabela categorias, onde o campo categoria seja começado, no caso, aqui eu abri aspas simples, né? Porque o texto vai vir entre aspas, seja começado com o que tem no TXT procura, e ele vai ignorar o final, por isso esse percentual. Então, ou seja, selecione todos os campos da tabela categorias, onde o campo da categoria comece com o que tiver digitado na caixa de texto procura e o final ele vai ignorar, tá? Ok. Se eu mandar executar aqui agora esse comando, ele vai fazer a consulta lá perfeitamente. Só que eu tenho um problema. Eu tenho que jogar o resultado dessa consulta no meu grid e eu não consigo fazer isso diretamente, tá? Eu preciso de usar para isso um dataset. Eu tenho outras possibilidades também, mas no caso aqui eu vou usar um dataset. E aí, vou declarar aqui então um dataset chamado ds. Olha a situação, gente. O dataset, eu não consigo jogar diretamente do command, que é o que a gente criou aqui em cima, para um dataset. Então, eu vou ter que usar um adaptador, né? Esse adaptador se chama SQL Data Adapter, tá? Então, eu vou criar esse adaptador aqui, que vai exatamente fazer a comunicação entre o command e o dataset. E aí, eu vou falar que o select command desse adaptador é o CMD, que eu configurei logo aqui em cima, ó, tá? O que eu vou fazer aqui por último? Vou mandar o adaptador preencher o meu dataset com os dados do meu select, tá? Quando eu dou o fill aqui, o que ele faz? Ele vai lá e executa o select command, que no caso é o CMD, né? Que é essa configuração que a gente fez aqui acima, tá? E aí depois disso, eu vou pegar, vou só mudar o nome do meu data grid view aqui na tela, vou chamar ele DGV categorias. Por último, então, voltando aqui no código, vou jogar lá no DGV categorias, que é o meu grid, falar que a origem dos dados dele é o meu dataset, tá certo? Agora, eu já tenho meus dois forms, né? Só que eu tenho que adicionar mais um, por quê? Como eu tenho dois forms agora, eu preciso de um que vai fazer o formulário principal, tá? Então, eu vou adicionar aqui um Windows Form, vou chamar ele de FRM principal, e vou adicionar nele um componente que é o menu. Tá? Se eu pegar aqui, ó, tem o menu strip. Olha lá. Então eu vou adicionar o menu strip e vou adicionar aqui, ó, cadastro, categorias. Vou criar mais um aqui, consulta, categorias. Tá?
O que eu vou fazer? Nesse menu cadastro de categorias, eu vou mandar chamar o meu formulário de categorias. Como que eu faço isso? FRM. Ele se chama Form 1 no caso, né? Deveria até ter mudado o nome aqui. Né? Form 1 que é o formulário de cadastro. Não fiz a mudança, enfim. Agora vamos continuar com esse nome mesmo. Form 1. frm.show que vai exibir. Então, o que eu fiz? Peguei o form 1, que é o meu formulário, criei um objeto com base nesse form e mandei chamar o método show, que exibe esse form na tela. Tá? Vou fazer a mesma coisa com a consulta. Vou colocar lá, ó, frm consulta 11 igual a new frm consulta. Cons.show, ou seja, vai exibir o formulário de consulta. Se eu mandar executar agora, não vai dar certo ainda. O que acontece? Não é esse daqui que eu queria mostrar para vocês, né? O que vai acontecer? Ó? Ele vai chamar o formulário de cadastro ainda. Eu não quero isso, quero que ele chame agora o formulário principal. Como que eu faço? Eu vou lá no Solution Explorer, pego o program.cs, em vez de form 1 aqui, eu vou colocar o frm principal, tá? Que é o que ele vai carregar primeiro aqui. Então, ó, quando rodar a minha aplicação, ele vai executar o frm principal. Vamos testá-lo? Então, estou lá no principal, chamo o cadastro de categorias, estou lá na consulta de categorias, tá? Vou mandar pesquisar aqui, não mostrou nenhum registro, né? Ou seja, não deve ter nenhum registro lá em categorias. Vamos incluir um aqui para ver se aparece lá. Mandei incluir, ok, incluído com sucesso. O meu botão sair do meu cadastro aqui, gente, ele está encerrando a minha aplicação, tá? Isso não é o correto. O correto é que ele encerre este formulário somente. Então, eu vou dar o this.close aqui. Vou lá na consulta agora, mandei pesquisar, não exibiu nada. Então, quer dizer, tem registros lá, né? A minha consulta que deve estar com algum problema. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Aparentemente está tudo certo. Eu vou executar, vou fazer um breakpoint aqui. Vou clicar aqui do lado esquerdo, porque na hora que ele chegar nessa linha aqui de comando, ele vai fazer uma pausa para que eu possa analisar o que está acontecendo, né? Dei um pesquisar, vou ver o comando de teste como que está. Aparentemente está tudo correto, ou seja, ele está selecionando todos os campos, está jogando lá no meu grid. Só que mesmo assim não deu certo. O que acontece, gente? No meu grid, quando eu defino as colunas, vou lá, botão direito, Edit Columns, ó, eu tenho um campinho aqui que chama Data Property Name, que é o quê? Qual é o nome do campo do banco de dados que ele vai exibir aqui? Eu não preenchi essa informação. Então, eu vou colocar aqui D, categoria, e no segundo, categoria. Se eu não preencher essa informação, ele vai executar a consulta, mas ele não sabe qual campo que ele deve jogar ali naquelas colunas. Tá? Então, ele acaba não exibindo. Então, eu vou tirar esse breakpoint daqui. Vamos ver se agora ele exibiu. Continua não exibindo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tabela de categorias. Se tem realmente registro. Tem, porque a gente incluiu, né? Mas só para confirmar. Olha lá, tem categorias incluídas aqui. Vou jogar aqui a tabela 0, porque no caso eu não tenho mais de uma tabela, mas ele pode precisar de informar qual que é a tabela que eu quero usar. Tá? Porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui no código. O meu dataset que eu preenchi aqui, um dataset, na verdade, ele é uma representação do banco de dados na memória. Um banco de dados ele não deve ter uma tabela só, ele pode ter mais de uma tabela, pode ter uma tabela como pode ter 5.000, tá? O que acontece então? Eu tenho que falar aqui para o meu grid que desse meu dataset, que é a representação do banco de dados, ele vai pegar a tabela 0. O que é a tabela 0? A primeira tabela e única, no caso, nossa aqui. Tá? Então, eu falei agora que é para ele pegar a tabela 0 e ele vai exibir os dados corretamente. Deu pesquisar, exibiu todos. Vou digitar P aqui, por exemplo. Deu pesquisar, ele me exibiu só os que começam com P.
Vou digitar PR. De pesquisar, só que começam com PR, tá? E se eu apagar e dar o pesquisar, ele me mostra todos, tá? Isso aqui, gente, agora dá para a gente fazer uma série de variações. Permitir, por exemplo, alterar a ordem, permitir, isso eu teria que fazer uma programação, né? Permitir escolher o campo, aqui se eu quero pesquisar pelo ID ou se eu quero pesquisar pela descrição. Mas esse tipo de alteração aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá ok? É bom agora vocês pegarem esse exemplo e testar. E se tiver alguma dúvida, entre em contato, que esse conteúdo aqui é bem importante.